E agora a gente vai falar do passo 2, do passo básico, do segundo passo básico essencial, para poder seguir na rota de conteúdo aí, que seja atrativo, persuasivo e que não te faça ser escravo do conteúdo. O que que não faz você ser escravo do conteúdo? Você construir um conteúdo com assertividade. Então vamos lá para o segundo passo, que vai ser essa construção da assertividade. O primeiro foi sobre o conteúdo e agora escala de consciência. Roberto, o que é escala de consciência? É a consciência que seu cliente tem em cima do que você vende. Ele sabe que você vende isso? Ele sabe que ele precisa do seu produto? O que ele conhece que pode fazer ele comprar o seu produto, né? Então, primeiro, a gente tem 3 níveis aí que eu costumo separar somente em 3. A maioria das pessoas separa em mais, mas eu acho que esses 3 são essenciais. Primeiro, é um cliente que ele tem ciência da solução. Ele é ciente da solução que ele precisa para resolver o problema dele. Então, ele está pronto para comprar. Um exemplo desse cliente que é ciente da solução. Minha escova de dente acabou, tá velha. E eu tô ficando com os dentes sujos. Eu sei qual que é a solução. Qual que é a solução? Trocar de escova, comprar uma escova nova. Então, eu sou uma cliente pronta para comprar uma escova de dente, ok? Então, eu sou ciente da solução da melhor limpeza dos meus dentes. Aí eu vou agora para o segundo, que é um cliente que tem ciência do problema. Ele sabe que precisa, é só que ele deixa para depois. Então, vamos manter aí no exemplo da escova de dente. Eu sei que a minha escova tá velha, que não tá limpando bem meus dentes, mas eu não quero comprar agora não, eu vou deixar, porque eu ainda tô escovando, ela não tá tão velha assim, eu começo a arrumar um tanto de desculpa para procrastinar e deixar para comprar essa escova depois. E ainda tem um cliente que não sabe que tem um problema. Então, nós que estamos vendendo, a gente precisa mostrar para ele que é bom. A gente tem que educar ele através do nosso conteúdo, dos nossos posts, mostrando para ele que ele tem um problema. Então, por exemplo, vamos manter aí na escova. Eu tô com a minha escova lá, mas eu já tô tão acostumada, ela tá velha, que eu nem sei que eu tenho esse problema dos dentes não estarem ficando limpos. Então, o que seria me educar? Eu ficar vendo constantemente posts falando que a escova velha causa mal escovação, que causa cárie, que causa dor de dente, né, que o dente cai, enfim. Isso seria um conteúdo de educação para poder me mostrar que eu tenho esse problema, porque eu já me habituei tanto a ele que eu não enxergo como um problema, sabe? Não sei se está fazendo sentido aí para vocês. Se não tiver, é só mandar, tá, nos comentários aí que eu tento explicar melhor isso um pouquinho. Mas eu acho que está bem tranquilo aí, né? Então, o que que é preciso? É preciso a gente falar para as pessoas entenderem o que a gente vende com clareza. Então, a gente precisa saber que nível de consciência que o cliente que eu quero para mim, que é o meu cliente ideal, que nível de consciência ele está? Ele já sabe que eu tenho a solução, porque ele já conhece a solução para o problema dele, ele está pronto para comprar de mim? Ou eu preciso falar para o cliente que sabe que tem um problema, mas ele está procrastinando? Ou eu vou ter que educar a minha audiência mostrando que elas precisam do meu produto? É muito importante a gente saber essa escala, esse nível de consciência do nosso cliente. Por quê? Porque a minha forma de falar, a minha linguagem, o que eu vou escrever, o que eu vou falar nos meus vídeos, vai ser totalmente diferente de acordo com essa escala de consciência. E dentro dessa escala de consciência, como que eu vou conseguir saber a forma assertiva de me comunicar? Independente de qual nível de consciência ele está, o primeiro, basicamente, eu não vou ter que falar muito para ele não, porque ele já está pronto para comprar. Mas, se ele não me conhece,
direito, se ele não conhece o meu trabalho, eu vou precisar convencê-lo de que ele pode comprar de mim, né? Então eu vou ter que ir nessa parte aqui, olha, de dúvidas que ele tenha por não me conhecer ou de objeções que ele tenha de comprar de uma pessoa que ele não conhece. Então, independente do nível, eu preciso comunicar para essas pessoas. Então, eu já dei o exemplo aí que eu tenho que tirar as dúvidas e as objeções da pessoa que já está pronta para comprar, mas não me conhece, por exemplo. Aí, da outra pessoa que ela não sabe, né, ela procrastina, ela deixa para depois, a gente precisa saber por que ela está procrastinando, qual a dor que ela está tendo, que ela está tampando ali o sol com a peneira e não está querendo enxergar, para você falar diretamente nessa dor. Qual que é o desejo profundo que ela tem? O que ela vai conseguir se ela solucionar aquele problema? Né? Então, eu vou falar em cima disso para ela querer comprar o meu produto para poder solucionar esse problema, para ela não deixar para depois aquilo. Então, a gente vai falar um pouquinho agora do que eu chamo de DDoC, do nosso seguidor, do nosso cliente, do nosso avatar, do nosso lead, como você quiser chamar. Você quiser chamar. Então, a gente vai falar de dores. Ele está aqui, olha, destacado, porque geralmente no mercado digital, o que você mais vê as pessoas falando é para atacar na dor do seu cliente. Só que você tem diversas outras possibilidades para a sua copy, para o seu conteúdo não ficar maçante e chato, só atacando a pessoa. Porque senão vai parecer que está na guerra, né? Vai só jogar bomba, jogar bomba, jogar bomba e ela vai cansar uma hora. Por quê? Porque cansa. Bomba vai machucar demais, porque quando você trabalha nas dores, você é como se a pessoa tivesse com uma ferida aberta e você toda hora tivesse lá cutucando essa ferida com seu dedo. Então, trabalhar sempre na dor não é legal. A gente precisa dividir aí a forma, né, de comunicação com essa pessoa. Mas começando pelas dores, que é o mais comum da gente ver, o que é a nossa missão aqui para começar com as dores? É descobrir o que o nosso cliente detesta na vida. E ele está sendo obrigado a conviver com aquilo, sabe? Então, por exemplo, um cliente meu, você que está aqui, o que você detesta na vida? Às vezes você nem detesta, mas está achando ruim, porque senão você não ia estar aqui. É produzir conteúdo demais ou não saber qual conteúdo produzir para poder gerar mais venda. Então, você está detestando isso, de não saber o que postar ou de ter que postar demais. Só que você está sendo obrigado a conviver com isso. Por quê? Porque você está vendendo na rede social. Então, se você ainda está vendendo na rede social, você é obrigado a conviver com essa coisa que você detesta. E o mais importante, a dor que você ataca, ela precisa ser uma dor que faz a pessoa ir no médico e não só numa farmácia. Então, você que está aí precisa ser o médico desse seu cliente. O que é isso, Roberta? Quando você está com uma dor de cabeça, simplesmente, você vai na farmácia, toma um analgésico e pronto. Só que se essa dor não passa, ela vai ficando muito crônica, você vai precisar ir para o médico. Então, a dor que você resolve do seu cliente, ela não pode ser uma dorzinha qualquer que ela toma o analgésico e resolve. Você tem que ir naquela dor que dói mesmo, que precisa de um médico para poder resolver, tá? Então lembre-se sempre disso. Mais para frente, eu vou mostrar para vocês nos outros passos como que a gente consegue saber qual dor é essa, mas por enquanto é suficiente você só guardar isso, que para trabalhar a dor do seu cliente, para falar sobre essa dor, você tem que mostrar para ele que você é o médico e vai solucionar aquilo, tá? Não vai ser uma farmáciazinha que ele vai conseguir, não vai ser só um conteúdo digital ali do seu concorrente que vai resolver o problema dele, não vai ser o conteúdo gratuito que você posta que vai resolver o problema dele, é uma coisa muito mais a fundo para ele conseguir resolver, mas que você tenha a solução. Aí a gente vai para os desejos. Desejos, eu coloquei aqui, olha, essa linha é de um eletrocardiograma. E essa pessoa está segurando diretamente nessa linha. O que é isso? Para lembrar você
que é um desejo, esse desejo que eu vou comunicar, que eu vou falar com o meu cliente, tem que ser aquele desejo profundo, forte, aquele do coração, sabe? Bem de verdade. Então, esse deve ser o desejo que o seu produto e o seu serviço ajuda o seu cliente a conquistar. Por que eu digo isso, gente? Porque eu tive um cliente que a única coisa que ele queria era aumentar um pouco as vendas, porque a esposa dele estava grávida, já tinha perdido um neném, e ele queria conseguir mais pacientes para conseguir pagar um plano de saúde melhor para que a esposa dele tivesse, durante o parto, um acesso, né, de mais qualidade. Então, esse era o desejo forte, profundo do coração dele. Ele não queria vender por vender. E não era uma dor que ele tinha proporcionar isso para a esposa, era um desejo profundo. Então, ele queria vender mais para ter essas condições. Entendeu um pouquinho aí? Fez um pouco de sentido esse desejo do coração? Então, é por isso que eu coloquei essa mãozinha aí no eletrocardiograma, para você firmar isso na cabeça. Aí a gente vem para o terceiro D, que são as dúvidas. Dúvidas, a gente vive com dúvidas, né? A gente se questiona 24 horas por dia. Eu acordei, será que eu fico mais um pouquinho se eu levantar agora? O que eu vou comer no almoço? Que roupa que eu vou vestir? Será que eu tomo banho agora? Tudo a gente está com dúvida. Então, a gente precisa saber qual a maior dúvida do nosso cliente. Saber o que realmente esse cliente quer e precisa. Não é eu supor com o meu conhecimento. Por quê? Porque o meu conhecimento, ele, como você vende seu produto ou seu serviço, ele é muito amplo já. E para o seu cliente, ele não tem todo aquele conhecimento que você. Então, você está educando. Lembra que eu falei lá na parte de conteúdo? Você está educando o seu cliente, mostrando que ele precisa do que você oferece. E como que você consegue fazer isso? Respondendo os questionamentos que ele tem. Então, você precisa saber quais são. E como que você sabe? Através de pesquisas, você consegue. O primeiro ali que eu coloquei foi concorrência. Por quê? Porque a maior parte das pessoas que chegam para mim acha que o concorrente é o concorrente, é literal na palavra. Só que, gente, o mercado é gigantesco. Tem espaço para todos. E mesmo que o seu vizinho ali do lado faça exatamente a mesma coisa que você, venda exatamente a mesma coisa que você, vocês dois nunca vão estar vendendo coisas iguais. Porque cada um tem a sua essência, cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu jeito de passar o conhecimento ou de prestar o serviço. Então, não encarem mais concorrentes como concorrência, tá? Isso eu acho que é a primeira premissa que a gente precisa para poder dar certo nesse mercado do digital, porque cada dia que passa, mais pessoas estão chegando para esse mercado. E se mais pessoas estão chegando, mais concorrentes estão chegando. Mas isso é muito saudável. Olha como que o concorrente vai te ajudar agora. Se você é uma pessoa que está começando, o que você faz? Você não vai ter seguidores para interagir com você. Você nunca vai ter vendido, por exemplo, seu produto ou seu serviço. Eu estou supondo, tá? E aí, como é que você vai saber qual que é a dúvida do seu cliente se você não tem cliente, se você não tem para quem perguntar? Você vai pesquisar quem vende a mesma coisa que você, vai lá no Instagram dessa pessoa e vai ver o conteúdo dela. Os comentários dos seguidores dessa pessoa vão te dar resposta de quais são as dúvidas que elas têm. Os stories dessa pessoa, com as perguntas que a pessoa coloca lá, vão te dar a sua resposta que você precisa para saber as dúvidas. Então, o concorrente, nessa hora, ele te ajuda, ele não te atrapalha. E coloca na cabeça, ninguém é concorrente de ninguém. As pessoas somam conhecimentos no mercado, ninguém concorre. A partir do momento que você colocar isso na sua cabeça, pode existir milhões de pessoas que vendem o mesmo produto ou serviço que você. Mas você vai se diferenciar, porque só você sabe fazer do seu jeito. Só você sabe passar o conhecimento do seu jeito.
A sua essência, a sua verdade, a forma que você fala e que você vende é só sua. Então, eu posso ter um vizinho aqui que também vende liberação de escravidão de conteúdo para o marketing digital. Qual o problema? Eu tenho certeza absoluta que se colocar o mesmo slide para ele poder falar, ele vai falar de formas totalmente diferentes. Ele vai para um outro lado. Então, não encarem concorrentes como concorrentes na forma literal aí. Então, a gente consegue, através também da caixa de perguntas, que você pode colocar no seu story, se você já tem uma audiência aí te seguindo, os comentários dos posts, seja seu ou seja da concorrência, pessoas conhecidas que você acredita que gostariam de comprar o seu produto, que o seu produto ou seu serviço vai fazer diferença na vida delas, pergunta para elas, né? E diretamente no privado, o que é isso? Uma pessoa começou a te seguir, ou uma pessoa fez um comentário no seu post, vai lá no Instagram dela e manda mensagem no privado, manda um direct para ela lá, porque aí ela vai te responder diretamente. Então, dúvidas a gente consegue dessa parte, dessa forma, né? E aí a gente vem para as objeções. Aqui no fundo eu coloquei a construção de uma casa, ó, porque as objeções têm uma estrutura base para a gente conseguir saber quais são essas objeções. Porque geralmente você também olha lá no mercado digital, as pessoas falam objeção é falta de dinheiro, a objeção é muito geralzão assim para todos. Só que existem algumas perguntinhas, são essas aqui, ó, que você consegue fazer para poder saber no ponto quais são essas objeções do seu cliente. Então, a primeira pergunta que o seu cliente vai fazer para ele mesmo, isso ela não pensa, tá? Para poder perguntar. Isso aqui é automático. O cérebro dela pergunta automático para ela. Por que isso é para mim? Por que esse produto é para mim? Por que esse serviço é para mim? E aí, quando ela responde isso, o que você consegue saber dela? Quais as necessidades que ela tem? Então, você produz conteúdo em cima dessas necessidades para poder quebrar essa objeção. Por que é importante? Por que tem esse tanto de pergunta na objeção? Porque a objeção é o que faz a pessoa não comprar de você. Ah, é caro. Ah, eu não quero agora. Ah, tem um outro ali que é melhor. Ah, sabe aqueles mas e nunca compra? São justamente as objeções que a gente precisa quebrar. E você tem que ter um quadro, lembra do quadro da televisão que eu falei lá na parte de conteúdo? Você tem que ter um quadro de quebra de objeções. No seu cronograma, lá no seu planejamento de post, precisa ter lá um dia para quebra de objeção, para você trabalhar especificamente isso daqui. Então, dentro das necessidades, a pessoa vai te dar dicas sobre os 3Ds, das dores, dos desejos e das dúvidas. Aí depois fala assim, mas por que é para mim agora? Ok, eu já entendi que é para mim, mas agora, por que eu tenho que comprar agora? Ah, não, vou esperar para depois, eu não preciso comprar agora. Então, você vai saber o porquê que a pessoa procrastina. E aí você vai trabalhar o seu texto, o seu conteúdo em cima da urgência, mostrando para ela que ela precisa comprar o seu produto ou o seu serviço agora. E aí vem a terceira. Por que eu não vou me ferrar se eu comprar isso agora? Porque a gente também pensa isso. Pense em você, quando você vai comprar um produto, quando você vai comprar o curso, se você não se faz essas perguntas aqui. Isso é sem pensar, gente, é automático, todo mundo faz. Então, por que eu não vou me ferrar se eu comprar isso agora? E aí vem, para quem vende infoproduto, a garantia, para quem vende produto físico também, a maioria deles tem garantia. Ah, se eu precisar, se eu tiver alguma dúvida de utilização, se eu tiver alguma dúvida no conteúdo, eu tenho suporte para poder te dar. Olha as quebras de objeções. Olha, você tem garantia de tanto tempo, se você não gostar, você pode devolver. Ah, não, se você tiver qualquer dúvida de utilização, eu tenho aqui um canal, eu tenho um e-mail, eu tenho um telefone para poder te dar o suporte, para você tirar a sua dúvida e você conseguir usar o seu produto. E a entrega? Não, eu tenho tanto tempo de entrega. Ah, não, vai demorar para me entregar. Será que vai chegar porque não tem correio, não tem transportadora, parou tudo? Então, a entrega, você dá a garantia da sua entrega. Então, isso tudo aqui são quebras de objeções do porquê que a pessoa vai por que ela pode se ferrar
se comprar isso de você agora. E aí a gente vai para uma outra. O que é você para eu comprar? Se você está começando agora, e você deve ter se perguntado isso quando eu te vendi essa rota do conteúdo, quem que é a Roberta para poder me vender isso? Será que ela sabe realmente do que ela está falando? E você só comprou por quê? Ou porque você gerou uma confiança no meu conteúdo, pelos posts que eu coloco, ou você me mandou uma mensagem, eu te respondi, você pegou a confiança em mim, ou você viu o depoimento de alguém no meu conteúdo, mostrando que realmente eu dou o resultado que eu falo que eu dou, a minha essência e a minha verdade. Porque tem várias pessoas no mercado que vendem a mesma coisa que eu. Só que a minha verdade, a minha essência, a forma que eu passo a informação é só minha. Lembra que eu falei da concorrência? É só minha. E isso também gerou em você uma confiança, uma segurança. E aí você decidiu comprar de mim. Por quê? Porque eu te apresentei quem eu sou. E sempre, e que eu indico, quando eu falo no curso sobre a parte de Instagram, da bio do Instagram, dos destaques, é importantíssimo você sempre falar quem é você. Ter um destaque ali mostrando quem você é, contando um pouco da sua história. Quando você tem um curso online, a primeira coisa que tem que ter lá, além de seus bem-vindos, você precisa ter mostrando quem você é, para a pessoa te conhecer, né? Porque imagina lá o Jornal Nacional, o William Bonner, sei lá se ele está lá no jornal ainda, porque eu nem vejo televisão mais, mas o William Bonner é âncora do Jornal Nacional. Eu tenho certeza que todo dia ele está lá dentro, todo dia ele está na sua casa. Se você encontrar com ele na rua, você vai achar que você é íntimo dele. Ele nunca te viu. Então, para ele, vai te achar doido, mas você pega confiança na informação que ele passa, né? Você acredita no que ele fala, confia nele, e você cria um relacionamento, uma empatia, porque todo dia ele está na sua casa. Então, a pessoa, quando começa a te seguir ali, você precisa ter posts que sejam mais frequentes, por quê? Para justamente quebrar essa objeção de que a pessoa não te conhece. Quanto mais ela vê você, quanto mais ela te escuta, mais ela vai se sentir próxima a você. Então, isso também facilita a compra. Um dos motivos que a gente sempre fala também, a gente do marketing digital, tá? Fala que é bom você fazer posts, que seja com fotos suas ou com vídeo seu, é justamente por isso. Porque além de pessoas comprarem de pessoas, isso quebra a objeção dela não te conhecer, não achar que ela não te conhece. Quanto mais ela vê você no seu Instagram, mais ela vai ficar próxima de você, gerando essa confiança, tá? E na hora que você for oferecer um produto, ela vai comprar. E o último, por que que produto é um bom negócio? Sabe aquela história de custo-benefício? Por que que meu investimento vale a pena? É exatamente isso. E aí, como é que a gente consegue isso? Mostrando tudo que a gente falou aqui em cima. E se for através de um curso, a gente pode fazer os bônus. Por quê? Porque os bônus agregam valor ao curso, que mostra também, né, custo-benefício bom. E na forma de produto físico, você pode dar algum brinde, você pode dar alguma coisa como se fosse um bônus, mostrando que aquilo ela vai ter alguma coisa junto, ou mostrando verdadeiramente o valor daquele produto, que o que aquele produto físico vai fazer na vida da pessoa é muito maior do que o valor que ele custa, tá? E aí a gente vem para o último, que são as crenças. Crenças, gente, nós somos crenças. Nós somos nossas crenças. A nossa personalidade, a nossa vida, as nossas atitudes são as crenças. O que são crenças? São ideias, pensamentos que foram colocados na nossa cabeça na medida que a gente foi crescendo, que a gente nasce um bebê, uma folha em branco. E aí a sociedade, os nossos pais, as pessoas que nos educam, as pessoas que são mais próximas, por exemplo, na escola, professores, as pessoas em geral que são mais próximas que a gente, elas vão colocando as crenças delas nas nossas cabeças. E a gente vai se moldando, modelando a nossa personalidade em cima dessas crenças. E a maioria das pessoas falam das crenças limitantes,
que é o quê? São coisas ruins, são pensamentos ruins, atitudes ruins, que não deixam você prosperar, você ir para frente, você conseguir chegar em algum lugar, algum resultado que vai te deixar melhor e mais feliz. Só que essas crenças a gente não consegue mudar. Então, o que a gente tem que fazer? A gente quer vender um produto e um serviço para ela que a gente sabe que vai fazer bem para ela. Mas como então passar por cima dessas crenças que também formam-se? Essas crenças podem ser objeções. A gente tem que simplesmente construir uma crença nela, porque as crenças são construídas até o dia da nossa morte. Você pode ter a idade que você tiver. Você está vivo, diariamente você constrói crenças limitantes na sua cabeça. Então, o que a gente precisa? Colocar na cabeça dela uma nova crença. Qual crença? De que é possível. De que é possível o quê? Ela conquistar o que ela quiser. De que é possível ela solucionar aquela dor. De que é possível ela conquistar aquele desejo do coração. De que é possível ela resolver aquela dúvida. De que é possível ela não ter mais aquela objeção para poder conseguir o resultado que ela precisa, né? Então, como que a gente trabalha crenças? Reconstruindo, falando para ela de que é possível ela chegar no resultado que ela precisa e que ela deseja para a vida dela se tornar melhor. E aí eu venho para vocês com algumas perguntas que você pode fazer. Aonde? Numa lista, se você tiver alguma lista de contatos, ou até mesmo pegar os seus seguidores ali e mandar os directs para eles. Numa aula ao vivo, numa caixinha de perguntas no Stories, em alguns comentários, quem comentar alguma coisa, você vai lá e faz essa pergunta para eles. Em grupos, se você tiver grupos de WhatsApp, de Telegram, de seguidores, você também pode. E em conversas diretas, e no direct ali do Instagram, de alguém que te curtiu, comentou alguma coisa, né? Começou a te seguir, você pode mandar uma mensagem direta para ela lá, com essas perguntas, para você poder saber o desejo, uma dor, uma objeção, uma dúvida, né? Então, para saber um desejo, por exemplo, o que você realmente quer da vida? Para saber uma dor, o que te atrapalha para ter o que você quer? Aqui, ó, para saber uma objeção, o que você já tentou fazer antes para poder ter o que você quer? Ela tentou fazer, mas ela não conseguiu. Então, por ela não ter conseguido, isso pode se tornar uma objeção. Um exemplo que eu via muito, que eu sou formada em fisioterapia, né? Sou graduada em fisioterapia, então eu via muitas pessoas descrentes da fisioterapia, de falar assim, mas eu já fiz antes e não deu certo. Então, isso se tornou uma objeção, que não adianta eu fazer, que eu não vou ter resultado. A quarta pergunta, por que você ainda não conseguiu o que você quer? Isso pode ser tanto uma objeção, quanto pode ser uma crença limitante. Por quê? Porque o que ela vai falar que ela ainda não conseguiu é uma crença limitante que está na cabeça dela, e o que você tem que construir em cima? Que ela consegue, que não é porque ela não conseguiu uma vez que ela não vai conseguir agora. Porque agora você tem um caminho melhor, você tem um produto melhor, você tem um serviço melhor, e que ela vai conseguir. E a última pergunta aqui de sugestão, o que você me perguntaria se a gente tomasse um café, se a gente saísse para almoçar, se a gente tivesse um tempo juntos para poder conversar, o que você me perguntaria? Isso aí também é uma forma da gente conseguir saber algumas dúvidas do nosso cliente, tá? Do nosso futuro cliente. E agora, para fechar, a gente precisa fazer uma prática para fixar isso tudo aí do DDDoC que eu passei para vocês. Então, vocês vão voltar lá, vão pegar o papel e a caneta de novo, vão voltar lá no DDDoC, nas dúvidas, dores, desejos, objeções e crenças, e vão responder com base nas suas provas sociais, nos resultados que você já teve com seus clientes. Caso você não tenha tido ainda resultado com ninguém, com seu produto ou com seu serviço, você vai no seu achismo mesmo. Eu acho que essas seriam as respostas das pessoas, tá? E todas essas respostas devem ficar guardadinhas ali. Por quê? Porque quando você for produzir conteúdo, essas respostas que as pessoas deram ou que você acha que elas dariam, vai ser um assunto e um tema para o seu post.
E o porquê, gente, que eu peço sempre para escrever com papel e caneta? Porque quando a gente só digita ou então escuta e não escreve, a gente guarda menos, o nosso cérebro entende menos. E quando a gente passa para o papel, a gente tem várias outras sinestesias junto para poder fixar esse conhecimento, tá bom? Então, bora para a prática, que eu volto depois com o terceiro passo básico e essencial para você poder fazer o seu conteúdo de forma assertiva, persuasiva e que aumente as suas vendas.